no futebol português, como jogador e como treinador. Augusto Inácio, 64 anos, jogou 8 anos no Sporting e 7 no Futebol Clube do Porto e neste tempo venceu 5 campeonatos nacionais, 4 taças de Portugal, 3 supertaças Cândido de Oliveira, uma Liga dos Campeões, uma supertaça europeia e um campeonato do mundo de clubes. Ou seja, é um palmarés absolutamente fascinante este de Augusto Inácio, que como treinador levou o Sporting ao título de campeão nacional, um título que fugia então aos Leões há 18 anos e cometeu a proeza de, num clube de menor dimensão, um clube de freguesia como o Moreirense, vencer a Taça da Liga, isto já depois de ter levado o Beira-Mar à primeira divisão. Portanto, uma figura importante do futebol português, que acabou agora um projeto profissional e que terá muito ainda para nos dar. Nós tratamos por tu, conhecemos há muito tempo, jogamos um contra o outro, ainda partilhámos balneário há algum tempo ainda no Sporting. Augusto Inácio, bem-vindo a esta casa, é um prazer ter-te aqui connosco. Vou começar por te perguntar porque é que as coisas não correram como esperavas, seguramente, no Desportivo das Aves e acabaste por recentemente sair. Boa noite aos nossos telespectadores da Bola TV. É um prazer estar aqui contigo e a falar contigo e a falar de futebol e é isso que eu gosto. Falando do Aves é falar de algo que eu guardo com muito carinho, porque foi um clube que o ano passado fizemos uma segunda volta fantástica, conseguimos ficar na Primeira Liga. O Aves nunca tinha feito 3 anos seguidos na Primeira Liga, conseguiu o ano passado. E eu não quero entrar muito em pormenores no Aves, porque guardo para mim uma entrevista do Pep Guardiola há pouco tempo, num jornal desportivo, em que ele dizia: as pessoas pensam que os treinadores resolvem todos os problemas do clube. E quem é que resolve os meus problemas? E eu guardei isso precisamente para o Aves. O Aves tem muitos problemas, é verdade que tem muitos problemas, e eu não consegui, não pude, não tive mais capacidade para que as coisas tivessem de levar um rumo diferente, para melhor. De restar aqui que os adeptos do Aves são extraordinários. Mas o clube como o Aves, e isto tem-se falado bastante no futebol português, há coisas que têm melhorado, outras nem tanto. As condições de trabalho para o dia-a-dia são satisfatórias para um clube de primeira divisão? Infelizmente, era isso que eu queria referir, é que as pessoas também responsáveis fizessem uma análise interna àquilo que são as necessidades do clube. Dizer que eu tive sempre só um relvado para trabalhar, que era o do estádio onde nós treinávamos, onde nós jogávamos, onde jogavam os sub-23, não tendo, por exemplo, um ginásio para podermos trabalhar, não tendo as condições, ficando um plantel completamente dizimado em que se a equipa toda titular e não conseguindo, ou não tendo capacidade financeira para poder adquirir outro tipo de jogadores, fazer tudo de novo no momento em que o orçamento foi para mais de metade menos, as coisas são complicadas. Reduzir um orçamento para metade de uma época para a outra? Metade. O problema mas o Aves é de um investidor privado, digamos assim. Sim, é de um investimento privado, mas há ali um protocolo com o presidente do clube. Mas as coisas, aquilo entra a frase do Pepe Guardiola: o treinador não pode resolver tudo. Resolve algumas coisas, não pode resolver tudo, e já sabe, quando os resultados não aparecem, é sempre a figura do treinador que está em causa. Agora, o que eu desejo, e não quero falar muito mais do Aves, o que eu desejo é que o Aves fique na Primeira Liga, que consiga dar a volta a esta situação, consiga melhorar as suas situações, consiga vencer. Ainda agora o último jogo com o Moreirense acho que mereciam ter ganho, e por isto ou por aquilo não conseguiram ganhar, tal e qual como eu também, por isto ou por aquilo também não consigo ganhar os jogos. Mas desejo tudo do melhor ao Aves e que o Aves consiga ficar na Primeira Liga. Há campeonatos, há federações que obrigam a que os clubes, para participarem na Primeira Divisão, têm que ter determinadas condições. Há requisitos, alguns vão até à obrigatoriedade de ter academias, outros pelo menos campos de treino e outras estruturas de apoio. Em Portugal nada disso é necessário. Achas que este era um passo que podia ser dado pela Liga para melhorar globalmente o nosso futebol? Sim, estás a fazer uma pergunta interessantíssima, porque eu acho que clubes da Primeira Liga têm que ter um mínimo de condições para disputar esta mesma divisão.
mas em termos de conselho, se é que posso dizer que é um conselho, o Aves olha muito para dentro e cria outras estruturas onde então nunca mais vai crescer e vai estar sempre nesta corda na garganta, desce, fica, sobe divisão, pode ser divisão, tem que criar outro tipo de estruturas de trabalho, outro tipo de espaços físicos para que se possa ter um trabalho de maior qualidade, que neste momento não tem. E admiro-me que não tenha, porque é um clube que está muitas vezes na Primeira Liga, outras vezes na Segunda, mas é sempre o candidato a subir, e ao fim de 3 anos está na Primeira Liga. Eu penso, para aquele clube poder crescer e poder sustentar-se para continuar muito mais anos na Primeira Liga, tem que ter realmente outras infraestruturas que neste momento não tem. Tu conheces bem aquela zona. Como é que é possível haver tantos clubes de primeira divisão e de primeira ali naquele espaço tão pequenino? Guimarães, Moreirense, Aves. Como é que é possível que há adeptos para isto? Depois há uma estrutura industrial até que apoia os clubes? É realmente um fenómeno naquela zona ali de ter tantos clubes e de Primeira Liga e que conseguem fazer extraordinários trabalhos. Mas isto tem a ver com a paixão que aquele povo daquele lado do cantinho português tem, que adoram futebol e têm uma paixão muito grande pelos seus clubes. Se repararmos, olhando para o Aves, os adeptos do Aves são apaixonados pelo clube. Olhando para os adeptos do Vitória, acho que diz tudo, cada vez que estão lá 25 mil pessoas ou 20 mil pessoas a assistir aos seus jogos no estádio e cobram, gostam de cobrar porque gostam de ver o seu clube a ganhar. O Moreirense é um clube mais pequeno, mas também tem adeptos, não muitos, mas lá estão eles sempre também com o clube e o trabalho que está a ser feito naquele clube é extraordinário. Um clube tão pequeno, como é que consegue sobreviver tantos anos na Primeira Liga e consegue ter umas outras infraestruturas que já está a começar a ter, o que quer dizer com isto que o crescimento do clube está a ser sustentado e um trabalho extraordinário que também está ali a ser feito. Por isso, o Famalicão está a aparecer agora num outro nível de investimento, mas que está a querer se impor como clube de Primeira Liga, e quer dizer, e estás-me a perguntar se há adeptos para isto tudo. Aqueles adeptos, eu acho que em cada vila, em cada cidade... Adeptos e dinheiro. Porque se fosse só um clube com uma região toda a apoiar, mas é bem gerido. Agora são vários clubes que estão ali no mesmo... Sim, José, mas são clubes bem geridos em que, por exemplo, o Moreirense só gasta aquilo que pode gastar, mas consegue ter equilíbrio naquilo que é o seu orçamento de qualidade. Consegue ter essa possibilidade e essa visão em relação àquilo que se pretende para o clube. Agora, por exemplo, o Famalicão já é investidor e já é outro tipo de estrutura de organização que os outros clubes não têm. Mas o Guimarães tem também um investidor, mas não é aquele investidor que se diga que é aquele que é o maioritário, é aquele que manda no clube. Não. Há gente que manda no clube, embora tenha um investidor mais pequeno, mas tem. Mas eu continuo a dizer, se não houver paixão pelos clubes, pela cidade para onde estão inseridos, não há clubes. E aquela gente vai ao futebol, gosta de ir ao domingo à missa de manhã, quando os jogos são ao domingo, gostam de almoçar com as famílias, depois gostam de ir ao futebol, ainda tem essa tradição antiga. Infelizmente, os jogos agora são mais à noite, porque há os jogos na televisão, mas não deixam de ir ao estádio para assistir aos jogos do seu clube. E eu acho que tem muito a ver. Há outras zonas do país em que, por muito que tu faças, as pessoas não vão ao estádio. As pessoas do clube não têm essa paixão. Ali, aquela zona norte, sinceramente, é das zonas mais ricas nesse aspecto e mais apaixonadas, é realmente naquelas zonas. Tiveste uma experiência única. Assim, tu foste campeão como treinador pelo Sporting, numa altura em que o Sporting suspirava pelo título, depois de uma seca de 18 anos, mas se calhar a experiência mais improvável foi teres ganho uma taça da Liga pelo Moreirense. Como é que foi essa conquista? Realmente, José, são dois feitos fantásticos. Agora, a do Moreirense, eu sinceramente... O Moreirense estava tão mal na classificação que só pensava no campeonato e não pensava sequer ir ao play-off da Taça da Liga. Nós estávamos no grupo do Porto e o primeiro jogo eu lembro-me que fomos jogar à Vila da Feira e eu pus praticamente aqueles que normalmente não jogavam no campeonato e o que até ganhámos 2-1, mas entretanto o Porto empata com o Belenenses e nós estávamos na série do Porto. O segundo jogo nós estamos a jogar com o Belenenses em casa. O Belenenses está a ganhar 3-1, nós conseguimos empatar 3-3. Qual é a minha surpresa e o meu espanto? O Porto empata com o Feirense. Ou seja, ficámos no último jogo, Moreirense-Porto, com possibilidades de sermos apurados para o play-off. Aí sim, aí apostei para nós tentarmos ganhar o jogo.
O que é certo é que conseguimos ganhar o jogo 1-0. E vamos para o Algarve. Vamos para o Algarve, mas meia final, Moreirense-Benfica. E eu pensei cá para comigo, Moreirense-Benfica, não vou arriscar tudo, porque se perdemos aquele jogo, vínhamos logo embora. Tínhamos um jogo muito importante, já não me lembro com quem no campeonato. E eu disse assim, bem, se nós não ganharmos aqui o jogo ao Benfica, tenho que preparar a equipa e tenho tempo para preparar a equipa para esse jogo do Capital Barreira Conferência, do campeonato. Meto 4 titulares e 7 que não eram titulares. Lembro que pus o Jander, que era extremo esquerda, defesa esquerdo. Não jogou, salvo erro, o Dramé, também não jogou. Sei que tirei assim alguns titulares. O Benfica logo aos 7 minutos faz um gol, o gol do Sálvio, 1-0. E o Benfica adormeceu no jogo. Ficou no 1-0, no 1-0, no 1-0. Nós ali na defensiva, a tentar explorar o contra-ataque quando podíamos, não criando muito perigo. Senti que o Benfica avançava muitas linhas e que podia levar com a bola nas costas e no contra-ataque podia resultar. E então aí já pus o Dramé, ficámos com uma linha da frente com o Boateng e com o Dramé, ficámos com o Chico Geraldo a ficar mais solto e o Podense no lado direito. Ou seja, ficámos com uma frente de ataque mais rápida e o que eu pedi aos jogadores é que metessem a bola nas costas dos defesas, não no jogador, mas no espaço que os jogadores iam lá aparecer. E assim aconteceu. Fizemos 1-1, depois fizemos 2-1 de um livre, uma jogada estudada. Acabámos de fazer o 3-1 também. Então aí, quando o Benfica quis voltar ao jogo, aí também tivemos a sorte do nosso lado e tivemos um nosso guarda-redes que também defendeu o que tinha que defender. Mas levámos bola na trave, mas no contra-ataque também podíamos ter feito mais um ou outro golo. Ou seja, quando dei por mim, com a equipa praticamente que não era titular, ganhámos 3-1 ao Benfica. Então aí estamos na final com o Braga. Eu digo assim, agora que estou na final, não tenho que poupar nada, agora tenho que mesmo tentar ganhar esta final. E assim foi. Ganhámos com uma grande penalidade do Cauê, uma falta do guarda-redes sobre o Francisco Geraldes, e acabámos de ganhar aquela taça da Liga. Improvável, é verdade, porque pelas apostas que eu fiz da minha equipa, mais por isso, o adversário já sabia que era complicado, mas foi uma vitória, como deves calcular, muito saborosa e que foi um feito não só para a minha carreira também, mas para o clube, para o Moreirense, nunca tinha ganho uma taça daquelas. Surpreende-te a evolução do Podense, que já foi chamada à Seleção Nacional e que é uma das figuras do Olympiacos que fez agora uma ótima figura na Liga dos Campeões, por exemplo? Não me surpreende. Aquilo que eu não desejava e que não queria, e que falei com eles dois, porque o Sporting resgatou-os ao Moreirense no mercado de inverno, eu disse, para vocês crescerem como jogadores e evoluírem como jogadores, é melhor ficarem aqui no Moreirense, porque tinham mais possibilidades, já eram titulares da equipa, indo para o Sporting, talvez não sejam titulares e a vossa evolução é capaz de não ser a melhor para as vossas carreiras. Mas o que é certo é que os miúdos também pensavam que podiam ter oportunidades. É normal naquelas idades que sonham que agora que me chamaram vou ter mais oportunidades. O que é certo é que o Francisco Geraldo não teve oportunidades nenhumas e o Podense só de vez em quando é que entrava no jogo. Mas o talento estava ali. Realmente eu percebi que estava ali um grande jogador. E depois foi aquilo que aconteceu, como já sabe, depois saiu, depois foi para o Olympiacos, está a jogar o que está a jogar. Eu acho que ainda tem muito para evoluir. Melhorou muito naqueles 6 meses no Moreirense a nível tático, melhorou muito porque era um jogador que jogava muito para a frente, mas em termos defensivos já não vinha muito atrás do lateral. E aí, com os dias, com os treinos, com os jogos, foi começando a perceber-se que taticamente também tinha que ser mais rigoroso e ficou um jogador mais completo. Por isso a mim não me surpreende que o Podense tinha ter esta evolução. O futebol está cada vez mais atlético, mas também há espaço para estes baixinhos como o Podense. Como é que isto se explica? Não, sabes que as equipas portuguesas, os treinadores portugueses aprenderam muito a nível da metodologia do treino, como é evidente, mas a nível tático. Para mim, para uma equipa estar equilibrada, isso tem a ver com a humildade e com a personalidade de cada jogador e tem que ter essa característica. Para mim, num clube de menor dimensão que eu treinei, não com a dimensão grande, mas com a menor dimensão, se o lateral adversário subir e depois tem que defender, o meu extremo tem que ir com o lateral e tem que atacar. Porque se não fizer isso, há desequilíbrios e jogadores só do meio campo à frente, já era. Não tens hipótese nenhuma, desequilibras completamente uma organização tática que se quer que se produzam melhores resultados. Tu não podes, embora haja treinadores que eu vejo que não estão de acordo com a minha maneira de ver. Não me dizem, mas pelo aquilo que se vê. Eu não posso ir ao Estádio da Luz, eu não posso ir ao Estádio do Dragão, eu não posso ir ao Estádio de Alvalade
com uma equipa de menor dimensão, que tem poucos recursos, até técnicos, de jogar o olho no olho. É tudo muito bonito dizerem assim, o Inácio foi um atrevido, o Inácio realmente não teve medo nenhum, mas depois levaste 5-0, ou levaste 6. A mim não me interessa isso. O que me interessa a mim é tentar, com as armas que tenho, vejamos o caso de Gil Vicente ontem, com as armas que tem, e bem organizados defensivamente, e tentando explorar o contra-ataque. Por jogar o olho no olho, não tens menos hipótese de ganhar o jogo, como é evidente. Eu lembro que o ano passado... Isso é curioso que o Gil Vicente, estás a falar de Gil Vicente. O Gil Vicente ontem jogou boas fases do jogo, grandes fases do jogo, com uma linha de 6 atrás, mas não deixou de ser sempre mais perigoso do que o Sporting. Exatamente. Porquê? Porque obriga o adversário, porque é mais forte, teoricamente, a ter que vir e a ter que atacar. É evidente que depois os espaços, quando perdem a bola, são mais difíceis de ocupar, se não estiverem organizados como não estão, sujeitos ao contra-ataque e sujeitos à valia e à qualidade dos jogadores também que o adversário tem. E não há dúvida nenhuma que o Gil, muito bem taticamente, mas houve uma altura, isto agora estou-me a lembrar disto, lembra-se do Mourinho, quando o Inter de Milão, que até o Eto'o jogou defesa esquerdo, teve uma expulsão e foi o Eto'o jogar a defesa esquerda. E ganhou a Liga dos Campeões. O que é que as pessoas disseram? Grande lição de tática, defensivamente e não sei o quê, porque era assim que o Mourinho viu para ganhar o jogo, era assim, e bem, e acabou por ganhar. Perdeu o jogo por 1-0, mas tinha ganho 3-1 em Milão. Mas ganhou, atingiu o objetivo. Se for um treinador do Campeonato Português a fazer aquilo, por exemplo, que o Mourinho fez, é retrancas, é comboios à frente, quer dizer, aí já não tem nada de tático, aí tem é que estar sempre a defender e sempre com medo. Não, as coisas são tal e qual como são, cada um joga com as armas que tem e vê da maneira que vê a possibilidade de ganhar o jogo. Porque não acredito que não haja nenhum treinador, independentemente de os outros serem muito melhores ou serem uma capacidade muito superior, não acredito mesmo que o treinador da equipa mais pequena não acredito que pode ganhar o jogo. Ele acredita sempre que pode ganhar o jogo. Sim, na tática e na estratégia. Exatamente. Essencialmente na tem estratégia para ver se consegue equilibrar. Exatamente. Mas ver se consegue. É mais as vezes não consegue, não é? Porque não há todos os jogos Gil Vicente Sporting que o Gil Vicente ganha, ou nós com o Benfica, que ganham em 10 jogos, ganhamos 9 e perdemos só 1. Não. Se calhar em 7 ou 8 só ganhamos 1. Mas pronto, mas dá para ganhar. Dá sempre para sonhar em ganhar. Olha, vamos avançar um bocadinho no tempo. Tu estiveste ligado à contratação de Sinisa Mihajlovic pelo Sporting. O Sporting foi agora condenado ao pagamento de 3 milhões de euros de indemnização ao treinador e tem havido alguma controvérsia, eu diria, em relação às tuas posições em sede de declarações aos advogados do Sporting e aos advogados do Sinisa Mihajlovic. O que é que aconteceu? Ainda bem que faz essa pergunta, até porque eu já esclareci isso ontem através do Facebook e pela imprensa não pude falar porque não posso estar em televisão, neste caso a Bola TV, a explicar assim diretamente pela minha voz, pela minha boca aquilo que aconteceu. Uma coisa é escrever, outra coisa é eu falar. Eu vou-te explicar exatamente aquilo que se passou. E não fujo disto nunca, nem na escrita, nem na forma como eu vou falar. O que aconteceu foi que o Sporting, no tempo de Sousa Sintra, despediu o Sinisa Mihajlovic. E os advogados do Sporting queriam um depoimento meu em relação a algumas acusações que o Sporting fez ao Sinisa Mihajlovic. Que justificavam o despedimento. Justificavam, segundo eles, o despedimento. O Sporting alegava que o Sinisa Mihajlovic impôs a mudança do estágio de 4 para 2 jogos e a mudança de datas. Nada disso é verdade. O que é verdade é que o Sinisa Mihajlovic sugeriu que se havia possibilidades de a gente alterar o estágio, tanto nas datas como de 4, em vez de ser 4 jogos, 2 jogos. Sugeriu se havia essa possibilidade. Porque se fosse, se aceitássemos aquilo que ele tinha sugerido, ia trazer prejuízos enormes ao Sporting. Além de nós não recebermos nenhum com os 4 jogos, recebemos algum dinheiro e estava o estágio pago, com os 2 jogos o Sporting iria pagar esse estágio. E ele não impôs, ele sugeriu se havia essa possibilidade. O que ele decidiu é que o dia 21 de junho
de junho, não seria, de junho ou julho, não seria o início dos trabalhos, mas que seria no dia 3 de julho, exatamente, 21 de junho, 3 de julho. Porque ele começava o contrato a funcionar a partir do dia 1 de julho. Então começava os trabalhos no dia 3... Não podia estar a trabalhar antes de ter o contrato. Exatamente, do dia 3 de julho. E ele decidiu mudar o dia da apresentação para... Isso aí foi uma decisão dele. Nós, entretanto, o Sinisa Mihajlović, jantei com ele, salvo erro, no dia 19 à noite. Posso até dizer que foi no Cafeína, ali assim, que era do Abílio Fernandes. E, salvo erro, no dia 20, ele vai para a Itália e deixa o preparador físico, que falava espanhol, a tratar disto do início de temporada. Entretanto, nós estamos ali a tentar negociar, e deixa-me dizer que eu estava a falar juntamente com um homem muito competente e excelente profissional, que é o Vasco Fernandes, que é um funcionário espetacular que o Sporting tem, e andámos os dois a tentar falar com os organizadores dessas possibilidades. Enquanto nós estávamos a falar nessas possibilidades, o Sinisa Mihajlović é despedido. Ou seja, já não se pôde avançar com mais nada, porque, entretanto, o Mihajlović foi despedido. Ou seja, o depoimento que eu faço é que ele não impôs o estágio, conforme o Sporting provavelmente queria, mas sugeriu. E por isso é que há um documento que veio para a minha mão para eu assinar, e quando vejo a palavra impôs, não é verdade. E quando veio um outro papel e diz a palavra sugeriu, eu aí assinei que isto é que é verdade. Por isso, quando dizem que há 2 depoimentos, é falso, não é verdade, porque, e agora tenho que falar aqui, vocês não gostam muito de confrontar, porque são rivais naquilo que é o vosso trabalho, mas eu acho vergonhoso aquilo que o Record escreve. E vergonhoso e má fé. E vergonhoso porquê? Eu acho, como tu és jornalista, José, que quando queres acusar alguma coisa de alguém, tu dás o contraditório e vais tentar perceber o outro lado, o que é que ele tem a dizer sobre aquela informação que tu tens e que vai sair. A mim nunca ninguém me ligou para eu dizer assim, olha, passou-se assim, 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 assim. Nunca ninguém me ligou. E quando põe na primeira página aquilo de Inácio foi encostado por varandas e alterou o depoimento, isso é má fé. Isto reflete que, por vingança, segundo aquelas palavras nas entrelinhas, por vingança eu alterei. Eu não alterei nenhum depoimento porque não houve segundo depoimento. O que houve foi uma declaração e uma resposta... Mas ele não tinha ido ao TAS. Eu nunca fui ao TAS. Mas é isso que também, ainda bem que me relembraste disso, o jornal diz que eu fui ao TAS e depois, mais tarde, já diz que foi um erro de peça. Um erro de peça. Se é um erro de peça e aquilo sai publicamente, o mínimo que era exigível é eles retratarem-se e dizer assim, pá, nós enganámos aqui e não foi nada disso que aconteceu. O Inácio não foi ao TAS. Mas não tiveram o descaramento, a hombridade, a seriedade de poder dizer que se enganaram. Não, eu nunca fui ao TAS. E era fácil de ir ao TAS se o Sporting me arrolasse como testemunha. O Sporting nunca me arrolou como testemunha. Eu nunca fui lá. E o que aconteceu foi... Sousa Sintra queixa-se do mesmo. O advogado... Sousa Sintra queixa-se também de que não foi arrolado. neste O advogado do Sinisa Mihajlović, ao ter conhecimento do meu depoimento, que foi depois entregue ao TAS, é por isso que este espaço de tempo de 6 meses, salvo erro, ou 5 meses, me faz umas perguntas em relação ao depoimento que eu tinha feito. E eu respondi àquelas perguntas que o advogado me colocou em relação àquilo que foi o meu depoimento. Por isso, foi em inglês, é verdade, é verdade, eu assinei aquilo porque achei que eu estava a dizer era a verdade, e aqui assim entra-se no erro de dizer que há 2 depoimentos. Não há 2, há só um depoimento e há uma prestação de declaração em relação às perguntas que o advogado do Sinisa me colocou. Por isso, estar a dizer, entre aspas, que fui eu praticamente o causador do Sporting ter sido multado, neste caso, ou responsabilizado para pagar 3 milhões de euros ao Sinisa Mihajlović, é realmente uma coisa que é de sacudir a água do capote. Até porque dá-me a sensação, isto agora já é uma confidência um bocadinho mais profunda, dá-me a sensação que isto tem outras coisas por trás desta notícia. Tem outras coisas por trás desta notícia. E realmente eu não entendo como é que o Record, ao ter conhecimento daqueles documentos, só há 3 entidades que a têm, que é o TAS, o advogado do Sinisa Mihajlović e o Sporting.
Agora cada um pensa o que quiser. O TAS não ia dar documentos. Estão a ver o advogado do Cine da Bela Vista dar os documentos? Também não. Por isso, estes privilégios... Mas do ponto de vista do Record, chegaram à notícia, chegaram à fonte, a fonte e os documentos a que tiveram acesso eram credíveis, portanto, da parte do Record estará justificada a situação. Tu acho muito bem que fales assim, mas eu tenho que falar de uma outra forma. O Record teve acesso aos documentos, ou os documentos é que teve acesso ao Record? Eu posso colocar a pergunta assim. Se calhar os documentos tiveram acesso ao Record. E se calhar teve segundas intenções. E se calhar daqui a alguns meses nós vamos pensar, se calhar, o que é que isto quer dizer neste trajeto, o do Record a tentar derreter a imagem do Augusto Inácio. Se calhar daqui a uns meses vamos perceber o porquê disto tudo. Agora, há uma coisa que eu não entendo. Como é que o Record tem o privilégio de receber notícias internas do clube que mais nenhuma organização social tem? Nem a Bola tem, nem o Jogo tem. Aí contra mim falo, ou contra nós falo, e digo, isso aí é bom para o Record. É bom para o Record, com certeza que é bom para o Record. Mas conseguiram chegar à notícia. Há esses privilégios. Como também não entendo como é que esta história do Correio da Manhã, que falou de um contrato do Sporting, do naming do estádio e de provavelmente o emblema poder ser alterado, talvez por razões de marketing, e depois o Sporting vem comunicado a dizer que é tudo falso, não é verdade, isso não corresponde à verdade, mas temos muito respeito pelo Correio da Manhã e temos muito respeito pelo diretor. O Sporting não tem que estar refém de nenhum jornal, nem de nenhum jornalista. O Sporting só tem que estar refém dos sócios do Sporting. São eles que mandam no clube, são eles que determinam aquilo que querem para o clube. Agora, não entendo esta ligação, esta coligação, porque medo de represálias, medo de quê? Eu sei que o Correio da Manhã, eu sei que a CMTV é muito sensacionalista. Eu sei que gosta muito da especulação. Eu sei que gosta muito destas provocações e dos ditos e do mais ditos, e dá programas e vende mais jornais. Quer dizer, entram num esquema de realmente que está tudo sob suspeição, é tudo uma coisa que não é séria. Eu percebo perfeitamente bem isso. Agora, se nós alimentarmos isso, então ganham muito mais força. Então as pessoas parece que ficam com medo. Eu não tenho medo nenhum, nem de Record, nem de Correio da Manhã, nem de jornal nenhum, porque estou aqui a falar tão abertamente contigo e a falar de coração aberto como as coisas realmente se passaram. E depois querem dar a volta a uma situação em que dá quase a entender que eu é que fui... Quem despediu o Mihailovic não fui eu. Quem despediu o Mihailovic foi Sousa Sintra. E a partir daí, o Sporting só tem que... O Sporting acaba por ser penalizado? Se me disseres que aquilo foi uma coisa bem dirigida, bem orientada, eu acho que podia ter havido uma outra forma, sabes? O Sporting invocou o período de experimental, quando aquilo só valia a partir de 1 de julho e despediu o treinador 4 dias antes. 4 dias antes. Mas eu... Como é que é de explicar? Quando tu tens um contrato de trabalho e alguém te quer despedir e despede, entre aspas, à bruta, roda aqui para fora, já não és treinador do Sport, já não és funcionário aqui do Jornal da Bola. Tu, além de ficares magoado com a forma como foste despedido, tens um documento que salva para poderes lutar pelos teus direitos. É normal. Agora, se tu falares, eu sou aqui o dono da bola, e digo assim, Zé, vamos falar, é melhor a gente fazermos contas, porque isto, por isto ou por aquilo, por determinação disto, não sei aquilo, e tu ficas revoltado, não queres sair, mas ficas acessível a falar com as pessoas. E acho que as coisas precisam ter-se resolvido de uma outra forma. Indo para a ruptura, indo para o tribunal, aí depois tudo pode acontecer, como é evidente. E sinceramente, 3 milhões de euros, da maneira como foi exposto o caso, sinceramente foi aquilo que os juízes acharam que era o melhor. Mihailovic, e eu li também isto, não falou sobre os jogadores ou falou sobre os jogadores que queria e que não queria nessa fase? Pronto. É normal, quando vem um treinador, a gente começa a falar dos jogadores, dos que estão, dos que podem vir, daquilo que nós temos em carteira, daquilo que pode ser as possibilidades. E falou-se ali de 2 jogadores em que ele disse assim, não me parece que estes sejam jogadores
para estar aqui para vir para o Sporting. É capaz de haver umas outras opções. Quer dizer, ele não diz assim, eu não quero, este não vem para aqui de maneira nenhuma. Até porque quem manda na contratação de jogadores não é o treinador, é a entidade. O ideal será com o treinador arranjarmos aqui uma forma de estarmos todos de acordo. Este treinador, o que é que você acha? E chegamos a um acordo porque ele é que vai treinar os jogadores. Mas há treinadores dos clubes grandes que levam com os jogadores que os clubes contratam. E tens aqui o jogador e trabalhas com ele. Queres, não queres, não queres. Mas é o clube que determina as contratações. Mas o ideal, continuo a dizer, e continuo a defender sempre essa tese, de que devemos falar com o treinador, porque é que ele vai treinar, e a ver quais são as melhores possibilidades. Ele pode querer um jogador e o clube pode não ter dinheiro para aquele jogador e tem que ver um outro. Ou seja, ter a ver aqui um equilíbrio. Ele diz, não me parece que sejam jogadores para estar no Sporting. Ele não diz assim, eu não quero os jogadores. Ele sugere que não me parece que sejam importantes para o Sporting. Por isso, até aqui não há discrepância nenhuma. Há depois o outro tempo, 6 meses depois, em que se fala também do jogador, e ele indicou realmente um jogador que jogava no Saint-Étienne, que não me lembro bem agora do nome, que falou de Saint-Étienne. Para ele achava que aquele jogador era um jogador. Como para ele, o Viviano, o guarda-redes, era uma boa contratação para o Sporting. Ele achou que era uma boa contratação para o Sporting. E na altura, o Bruno de Carvalho, presidente do Sporting, também nós já tínhamos estado a falar com o Viviano, estávamos ali naquele impasse de chegarmos a acordo, e eu, como ele gostava do jogador, ele inclusivamente falou com o Viviano via telefone à minha frente. E até está a convencê-lo a vir para o Sporting, até que acabou por vir para o Sporting. Veio o Viviano, mas o Mihajlovic não veio. Olha, o Mihajlovic foi contratado uma semana antes da Assembleia Geral, que acabou por destituir Bruno de Carvalho. Não foi alguma irresponsabilidade por parte do Sporting de avançar para uma contratação, ainda por cima por 3 anos, numa altura em que o futuro era absolutamente instável? Ou seja, eu acho que não. Quer dizer, porque naquele espaço de 5 dias o clube não para, o clube está a trabalhar. Mas para 3 anos. Mercado. Entendeu-se que era assim, mas eu vou-te explicar porquê. Entendeu-se que era assim. Depois, quando há Assembleia, eu estou convencido que o Bruno Carvalho nunca pensa ser destituído. Embora as pessoas dissessem vai ser destituído, ele pensa que nunca ia ser destituído. E faz um contrato com um treinador que eu, sinceramente, também dei um aval, porque o Bruno Carvalho me perguntou o que é que eu achava. E eu disse, acho que é um grande treinador. E quando falei com ele, fiquei com mais certeza que nós temos aqui um grande treinador. Mas depois vem aquela tese do Sousa Sintra, quem é este treinador nunca ganhou nada em lado nenhum e vamos quer dizer, aquele era o presidente do Sporting e decidiu contratar aquele treinador, mas o Sousa Sintra contratou o José Peseiro e na sua maneira de ver achava que aquele era o melhor treinador. Mas contratou só por um ano. Pronto, mas contratou por um ano, mas veio um outro presidente e já não quer o Peseiro e contratou um outro treinador e que chamava-se Kaiser, e o outro treinador que chamava-se Kaiser. Eu pergunto também o que é que ele ganhou lá onde esteve para vir treinar o Sporting. A mesma questão que dizem, porque é que o Sousa Sintra disse, o que é que o Mihajlovic fez para estar no Sporting, que não ganhou nada em lado nenhum, a mesma pergunta eu faço, o que é que fez o Kaiser para estar no Sporting, também não ganhou nada em lado nenhum. Ou seja, mas não se pode falar... Em relação ao Mihajlovic, as pessoas podem questionar muita coisa, podem questionar até a orientação política, podem questionar o que quiserem. Agora, foi um grande nome do futebol como jogador e é um treinador competente, como tem mostrado num futebol exigente como o italiano. Isso aí parece-me que não pode estar em questão. Mas eu também acho que não. Mas dá jeito, quando é para justificar alguma coisa, de tentar denegrir a imagem dos outros. Eu acho que não é o melhor caminho. A gente tem que reconhecer o valor das outras pessoas, mas apostando... Mas Augusto, admites que a opção de 3 anos, naquele contexto, não terá sido a mais indicada? Depois do que aconteceu, é fácil de falar, mas antes nós achámos que, tendo um treinador daqueles por 3 anos, era dar sequência àquilo que era um início, um novo coincidir ciclo. Com o fim do mandato do Bruno Carvalho. Exatamente. E era para nós termos espaço e dar espaço àquele treinador que era estrangeiro, ainda por cima, que ia implementar as ideias, e como já se sabe, demora sempre o seu tempo a implementar as suas ideias, de que cimentar naquele ano e no segundo ano, mais afirmativamente, termos mais capacidade para podermos lutar pelo título, aquilo que era o sonho dos sportinguistas. Pronto, o que é certo é que o Bruno de Carvalho foi destituído e eu, sinceramente, eu esperava que o Mihajlovic continuasse, porque achava que era grande treinador para o Sporting. Eu achava, mas como tinha sido uma contratação de Bruno de Carvalho, então há que
mandar fora o Mihajlovic para ver um dos nossos. Porque imagina tu que o Mihajlovic continuava no Sporting e fazia um grande trabalho no Sporting. Foi o Bruno de Carvalho que trouxe o Mihajlovic. Não foi o Sousa Sintra ou não foi o Presidente Varandas. O treinador escolhido por Sousa Sintra depois acabou por acontecer o mesmo. Quando entrou o Frederico Varandas. Eu acho que o Mihajlovic só sai do Sporting foi uma contratação de Bruno de Carvalho. Se não fosse contratação de Bruno de Carvalho, se fosse o Mihajlovic a ser contratado por outro, era capaz de lá continuar. Tu estiveste no Sporting durante muito tempo, tu acompanhaste Bruno de Carvalho, inclusivamente na primeira candidatura, em 2011, depois estiveste como diretor-geral para o futebol a partir de 2013, acabaste por sair em 2015, na altura em que regressa Jorge Jesus. Que Sporting é que tu encontraste quando regressaste, já depois dos incidentes e do que aconteceu em Alcochete? Que clube é que encontraste? Bem, eu tive realmente em 2011, na campanha do Bruno de Carvalho, que teoricamente perdeu as eleições, mas foi teoricamente, porque na verdade ninguém tira isto da cabeça. Naquela altura já o Bruno de Carvalho tinha ganho aquelas eleições. E essa é uma mancha que vai ficar na história das eleições dos presidentes, que essa história está muito mal contada, porque foi o Bruno de Carvalho que ganhou aquelas eleições, embora desse o vencedor outro. Depois, em 2013, venho numa situação muito difícil, muito complicada. O Sporting aí realmente estava completamente desfasado, tudo completamente dividido, como está agora também muito dividido este Sporting. Mas o Bruno Carvalho conseguiu, com pouco dinheiro, fazer 2 anos, eu estou a falar dos 2 anos que tive com ele, com pouco dinheiro, fazer boas prestações ao nível de futebol. Um segundo lugar com o Leonardo Jardim. Estiveste em 2 anos em que o orçamento era de 20, não chegava a 30 milhões. Nem nada que se parecesse. 20 e picos milhões o primeiro ano, 20 e tal milhões, um bocadinho mais no segundo ano. Mas conseguimos um segundo lugar para a Champions com o Leonardo Jardim, ganhamos uma Taça Portugal com o Marco Silva, ficámos em segundo lugar nesse campeonato, até que veio a contratação do Jorge Jesus e eu saio. O Sporting realmente gastou muito mais dinheiro. Aí quadruplica, praticamente passa para os 80, quase 90 milhões de orçamento. Passa de menos de 30 para mais de 80. Exato, mas aquele primeiro ano também deixa muito a desejar, no sentido de que cheira que aquele campeonato foi um campeonato... O Sporting tinha o melhor futebol. E acho que foi um campeonato tirado ao Sporting nos bastidores, mas isso é outra história, não interessa para aqui contar, mas é a sensação que eu fico, o Sporting devia ter ganho aquele campeonato, fez 86 pontos, coisa que o Sporting nunca tinha feito na vida, grande trabalho do Jorge Jesus e de toda a estrutura. E depois, no segundo ano, continuou-se a apostar, a coisa já não correu tão bem, as aquisições também não foram as mais felizes, e depois é o tal terceiro ano que aconteceu o que aconteceu. Eu, quando volto depois, neste último caso, ao Sporting... Tu entras uma semana depois de Alcochete, mais ou menos. Exatamente. Depois da final da Taça de Portugal. Eu vou para o Sporting, mas vou para o Sporting numa situação, não é questão de ser Bruno de Carvalho que lá está. Podia estar o António, o Francisco ou o José. Era a situação crítica que o Sporting estava a passar, em que eu poderia ter um papel de tentar resgatar aqueles jogadores que queriam sair do Sporting. Esse era o meu grande papel. E fui para o Sporting nessas condições. Tanto assim é que Bruno Carvalho depois sai e eu continuei lá com o Sousa Sintra, embora sem poderes nenhuns praticamente para resolver alguns problemas do futebol, tentando ajudar a colocar alguns jogadores excedentes noutras equipas, mas aquele papel que eu tinha com o Bruno Carvalho nunca o tive com Sousa Sintra. Talvez à espera das eleições, porque depois já sabia o que é que aquilo ia dar, porque as pessoas tinham outras pessoas nas suas listas. Listas de organigrama em relação àquilo que era o edifício do futebol do Sporting. E eu vim quer dizer, o que é que eu vim encontrar? Vim encontrar uma Sporting numa fase muito, muito difícil, como é evidente, tinha perdido a Taça de Portugal, os jogadores a rescindir contratos, eu falei com alguns jogadores, fiquei com a sensação, não tenho certeza, mas fiquei com a sensação de que alguns estavam dispostos a voltar, mas também há uma coisa que eu tenho que dizer, e isto, doa a quem doer, gostem, não gostem, eu não quero saber nada disso. Os jogadores que vieram outra vez de novo para o Sporting, ou seja, que voltaram a vestir a camisola do Sporting, tirando o Bruno Fernandes, mas depois há aí uma história, de uma outra história de empresários, tirando isso, todos os outros vieram a ganhar muito mais dinheiro. Ou seja, só voltaram, não foi pelo mesmo salário, voltaram porque os salários foram melhorados e os contratos foram melhorados.
senão tinha muitas dúvidas se eu voltasse a investir a camisola do Sporting também. Daí, o do Bas Dost, que ganhava, salvo erro, 1.8 net, que dizia, isto é público, não estou a inventar nada, que não tinha condições de continuar em Lisboa, que não sentia segurança, que os filhos na escola estavam inseguros, e depois passou para 3.2, já beijava o símbolo do Sporting e que adorava Lisboa, e aí já a segurança afinal não havia problema nenhum. Ou seja, vieram porque vieram ganhar mais dinheiro. E isto, custa muito dizer isto, porque as pessoas podem ficar ofendidas que eu estou aqui a abrir aqui a caixa de Pandora. Mas eu estou a dizer a verdade. Esta que foi a verdade. Mas mesmo a ganhar dinheiro foi bom negócio para o Sporting, porque pior eu não seria, estou a dizer, penso eu, perdê-los a custo zero, como aconteceu com todos os outros. Mas José, eu não estou a dizer essa parte Estás a ser factual. Eu estou a dizer é factual porque se és assim, ao Bazos, ao António, ao Francisco, ao José, não interessa, seja quem for. Tu ganhavas aqui 2.000, voltas outra vez e ficas a ganhar os mesmos 2.000. Esse jogador não vinha. Tens 2.000, vais ganhar 4. E já bem. Quer dizer, houve aí um aproveitamento do retorno para o Sporting, de voltar a vestir aquela camisola, mas com outras melhorias salariais. E isto tem que ser dito, porque as pessoas ficam naquela, dizem assim, voltou para o Sporting porque já não está cá o Bruno. Não, a questão não é estar cá o Bruno. Estava o Bruno, ou estava o António, ou estava o José, ou estava o Francisco. Vieram porque vieram ganhar mais dinheiro. E por isso ficaram no Sporting. Agora, mais valias como jogadores. Claro que eram mais valias. Nota-se. O Rafinha sai, o Bazos sai, o Sporting é uma equipa com muito menos qualidade do que tinha quando iniciou o campeonato. Já vamos ao Sporting. Tu acompanhaste Bruno de Carvalho desde 2011, não sei se o conhecias antes, mas pelo menos a partir de 2011 tiveste um contacto direto com ele até agora. Tem sido dito, e aquilo que se observou foi que o Bruno de Carvalho em 2018, princípio de 2018 especialmente, entrou num processo de erosão psicológica e ficou emocionalmente muito instável. Houve o episódio do jogo com o Atlético de Madrid, houve depois todas aquelas histórias até culminarem com Alcochete. Tu sentiste essa mudança na personalidade e na maneira de estar de Bruno de Carvalho neste intervalo de 7 anos entre 2011 e 2018? Eu só gosto de falar dos momentos que eu vivi com ele. O que não vivi com ele depois é o que se ouve dali, o que se ouve daquela, o que se lê aqui, o que se vê na televisão. Quer dizer, eu gosto de apreciar a pessoa no contato direto, no diário em que a gente estamos juntos e podemos falar e podemos perceber aqui algumas coisas. O Bruno de Carvalho, eu não o conhecia. E recebo uma chamada de Bruno Carvalho que queria falar comigo porque queria se candidatar à presidência do Sporting e queria falar comigo e mostrar-me o seu programa para aquilo que ele achava, onde o Sporting poderia melhorar e ter uma viabilidade futura melhor. Eu acedi, posso dizer que foi na minha ilhada que nos encontramos, comemos ali uma maçã de leitão. E ele fala comigo e mostra-me o seu organigrama. E tivemos ali umas 3, 4 horas ali a falar. E eu li aquilo que era o seu programa. E Zé, eu vou-te dizer, tinha 120 pontos. Dos 120 pontos, eu estava de acordo para aí em 118. Praticamente estava de acordo quase com tudo. Eu achava também que aquilo que ele tinha ali no programa era aquilo que eu achava que o Sporting precisava. E questionei-o. E disse, Dr. Bruno, estava o doutor naquela altura, Dr. Bruno, isto que está aqui é exatamente isto que você vai fazer? E diz ele assim, se não for isto que está aqui que eu vou fazer, tu podes ir para as televisões e podes-me rasgar todo, porque é isto que eu vou cumprir. E eu disse, se é isto que você vai cumprir, eu estou consigo, porque este é o programa que eu acho que é o melhor para o Sporting. E assim foi. E nós fomos. Eu não fui atrás do Bruno de Carvalho, eu fui atrás do programa do Bruno de Carvalho. Foi o Bruno, podia ser o António ou o José. Todos aqueles que me dessem aquele programa, estava ali, eu ia para essa toa. Mas sabia que era difícil de ganhar, porque ninguém conhecia o Bruno de Carvalho. Podiam conhecer o Augusto Inácio, é verdade, da família sportinguista, mas Bruno Carvalho era um nome que as pessoas não conheciam, mas quem é esta pessoa? Quando do outro lado estava pesos pesados, não é? Estava Godinho Lopes, estava
salvo erro Luís Duque, estava Carlos Freitas. Quer dizer, a imagem daquilo era capaz de ter mais peso. O que é certo é que o Bruno de Carvalho, íamos às sessões de esclarecimento, íamos aos núcleos, íamos falar com as pessoas, Leão, Portimão, Covilhão, ou sei lá onde é que andámos. Mas andámos para as pessoas perceberem o que era aquele programa do Bruno de Carvalho. E eu fiquei com uma grande admiração pelo homem, pela vontade, pela raça, pelo seu espírito de leão que ele tinha, em que queria realmente que o Sporting fosse para a frente. Não ganhámos em 2011, ganhámos em 2013. E ele começa a implementar, e quer queiram, quer não, ele revolucionou o Sporting. Ele trouxe de novo os sócios do Sporting às bancadas. Ele trouxe uma vivacidade ao Sporting. Ele trouxe, nas modalidades amadoras, um cunho competitivo. Nunca digo antes, nunca visto, mas muito mais competitivo, chegando ao ponto do último ano ter ganho tudo o que havia para ganhar nas modalidades amadoras. Ou seja, será que o Sporting podia pagar isso? Bem, não sei. Tanto podia... Porque o último gesto dele foi oferecer 5 milhões de euros ao Ricardinho. Zé, isso é outra história. Os outros também gastam milhões e milhões e não ganharam nada. Isso é uma questão de gestão. Agora, estou a falar da questão daquilo que é a alma Sporting, aquilo que os adeptos do Sporting queriam e desejavam, que é ver equipas competitivas, mesmo talvez não ganha, mas estava ali o Sporting a lutar para. Depois eu saio. Saindo, eu já não posso estar a dizer, pá, o Bruno mudou por isto ou mudou por aquilo, porque foi por isto mas ou foi por aquilo. Quando regressas é um Bruno diferente? Não é um Bruno diferente. É um Bruno que está naquela situação em que houve a Taça de Portugal, houve aquelas confusões todas, houve jogadores a querer ir embora. Quer dizer, eu vejo um homem preocupado. Vejo um homem preocupado com o Sporting porque ele sabe que não era aquilo que queria para o Sporting. Agora, o que é que levou a que isso tivesse acontecido, depois é aquilo que, não falei com ele, não falo com ele, aquilo que se ouve, aquilo que se diz. Olha, está sem tribunal e está a saber quem é que tem razão. Tu disseste que ele estava convencido que ia ganhar eu penso. essa Assembleia Geral, que era essa convicção com que ficaste, que ele pensava que ia ganhar a Assembleia Geral. O que é facto é que ele, em fevereiro desse ano, teve uma Assembleia Geral em que ficou com poderes reforçados, em que teve uma aprovação de 90%. E depois, em junho, acaba por ser destituído com uma margem de 70% contra. O que é que ele perdeu? O que é que se perdeu? Como é que ele se perdeu? Isto é uma das grandes perguntas que ainda não tem uma resposta cabal. Sim, mas não é fácil. Isto de fevereiro a junho acontecer isto, no universo de um clube, é uma coisa nunca antes vista. Sim, mas tu estás a tocar num ponto que vais-me dar razão então, aquilo que eu disse. Tu disseste que ele, na Assembleia Geral, em fevereiro, teve 90 e tal por cento. 90% para votar a poderes reforçados. Reforçados. O que isto quer dizer que ele pensava, penso eu, se eu tive 90 e tal por cento naquela Assembleia, agora eu também não vou ser destituído. Por isso é que eu digo que ele fez muita coisa. Deverá ter feito muita coisa errada para, de fevereiro até junho, passar de mais de 90% para menos de 70%. Houve realmente aquilo que tu sabes e eu sei, que lemos e que vemos e que ouvimos. Tu pensas que se estivesses com ele, aquele post que ele meteu depois do jogo do Atlético de Madrid era possível, ou eras capaz de lhe dizer calma que isto não é assim que se faz? Sabes que os posts são feitos pelo próprio e provavelmente na hora. Quer dizer, provavelmente ele iria colocar, mas depois, se calhar, eu iria dizer, pá, isto não foi a melhor maneira. Provavelmente, porque eu lembro que falávamos muito os dois, 2013, 2014, 2015, falávamos muito os dois, e senti um homem sempre pronto a ouvir, tomando a sua decisão, que ele é um carismático, tomando a sua decisão, mas eu não deixava de dizer aquilo que eu achava que onde ele estava bem e onde estava mal. Porque o amigo não é só para dizer que sim que a cabeça a tudo o que se faz. Às vezes também convém no sentido de dizer não estiveste bem aqui, podias ter estado melhor aqui, e dizer isto na cara. E as pessoas não podem ter medo de dizer isto na cara. E eu dizia-lhe algumas coisas, não muitas, mas dizia algumas. Bruno, pá, isto não foi o melhor caminho, não estiveste bem aqui. E claro, isto faz o quê? Faz ele refletir e se calhar repensar e dizer, se calhar não estive bem aqui. A partir de 2015, não sei se houve conselhos, se não houve conselhos, se alguém falou com alguém, não sei, por isso estou leste. Tu és de uma família sportinguista, começaste no Sporting, jogaste muitos anos no Sporting, ganhaste campeonatos como treinador, depois tens os maiores títulos da tua carreira ganhos no Futebol Clube do Porto, é um facto, mas conheces muito bem o Sporting, e a minha pergunta é, estás preocupado com o Sporting?
Muito, Zé. Estou preocupado porque nós podemos ser profissionais noutros clubes e isso é intocável. Se me disser jogas 10 vezes com o Sporting, Aves Sporting, quantas vezes queres ganhar ao Sporting, quer ganhar as 10. Aliás, tiveste um jogo muito ingrato, eu diria, em Alvalade, antes de regressares em 2013. Vieste jogar Alvalade pelo Moreirense. 3-2. Tiveste a ganhar 1-0, perderam a acabar o jogo e era um jogo que o Sporting precisava desesperadamente ganhar. Exatamente. E o terceiro golo não deixei de dizer, porque é verdade, que nasce de uma falta sobre o Pintacilgo no meio campo, que o Arte não marca, e dessa jogada sai o terceiro golo, marcou o Viola, e o Sporting acalentou ainda esperanças de ser... para se qualificar para uma competição europeia. Mas fiz tudo para ganhar aquele jogo em Alvalade. Quer dizer, nunca posso, nem nunca deixo, nem nunca vou permitir... Mourinho dizia isso há pouco tempo, que é eu agora sou do Tottenham. Já fui do Porto, já fui do Benfica, exatamente. Já fui do Chelsea, já fui do Manchester United, já fui do Inter. Agora sou do Tottenham. Nós somos do clube, como eu costumo dizer, daquele clube que nos põe a sopa em cima da mesa. E nós temos que dar tudo para esse clube, porque são eles que nos pagam e nós não podemos defraudar ou detrair a confiança das pessoas. Isso nunca vou permitir. Agora, estou fora das lides, neste momento, mesmo estando nas lides, mas não jogo com o Sporting, eu acompanho sempre o clube, como é evidente. E estou preocupado com isto, ou preocupado com aquilo. Agora que estou fora das lides, mais atento fico àquilo que se vai passando. E, sinceramente, está a perguntar se estou muito preocupado. Eu diria que não estou muito preocupado. Estou muito preocupado, como está a maioria dos sportinguistas. Com o clube? Com o clube. Mais do que com a equipa de futebol. A equipa de futebol é melhor, é pior, mas o clube está... É assim, falando bem depressa, o clube está todo partido. Eu quando falo do clube, nomeadamente estás a falar do futebol, porque é aquela mola real que sustenta tudo o resto que gira à volta do clube, as modalidades amadoras, tudo aquilo que é o mundo Sporting. Sporting. Eu acredito, sinceramente, que as pessoas tentem fazer o melhor para o clube. Ninguém vai para um cargo sem fazer o melhor ou tentar fazer o melhor. Pode correr bem, pode correr mal. E depois as pessoas estão sujeitas aos elogios, sujeitas às críticas, consoante for o decorrer da época. O que é certo é que, e temos que olhar para os factos, neste momento, estamos no dia 2 ou 3 de dezembro, não chegou a metade da época, não chegou ainda à primeira volta, a fechar a primeira volta. O que é certo é que o Sporting está a 13 pontos do Benfica, pode estar também a 13 pontos do Futebol Clube do Porto, depende do jogo 2. Pode ficar a 11 do Porto. A 11 do Porto, desculpa, exatamente, a 11 do Porto, depende do jogo hoje. Já está fora da Taça de Portugal. Taça da Liga, vamos ver. Liga Europa tem sido uma campanha muito boa. Para os sportinguistas, que eu tenho a certeza absoluta, mandam fora a Liga Europa, mandam fora a Taça de Portugal, mandam fora a Taça da Liga, querem o campeonato. E isso é a grande amargura de todos nós, de o Sporting, além de não ganhar o campeonato, é não estar nas lides e ali a lutar para ser campeão. Mas tem plantel para isso? Pronto, agora vamos à parte do plantel. Eu vou ser muito sincero. Eu contigo não estou, como costumo dizer, a jogar com trumos na manga. Não estou, porque estou a enganar os sportinguistas, que vai ser visto por muitos sportinguistas, e eu não vou enganar os sportinguistas. O plantel do Sporting em relação ao do Benfica e ao do Porto é muito inferior. Mas mesmo muito inferior. E as mesmas armas que o Sporting pensa que tem em relação ao Benfica e ao Porto é um engano. Não tem. O Hugo Viana não pode dizer numa entrevista que o Sporting tem um plantel fantástico e que está de ombro a ombro quase com o Porto e com o Benfica. Não pode. Isto, se me disser é a minha convicção, então o Hugo Viana, peço desculpa, é a tua convicção, pronto, respeito. Mas para os sportinguistas, e aquilo que se está a ver, não é isso. Isso não é verdade. O Sporting perdeu o Rafinha, perdeu o Bas Dost, 2 referências, provavelmente por questões financeiras, acredito que sim, mas olhando para aquilo depois que veio para preencher essas lacunas, toda a gente viu, toda a gente sabe que não vieram acrescentar nada à qualidade do Sporting, do plantel do Sporting. O Sporting neste momento tem um grande jogador de classe mundial, que é o Bruno Fernandes. Tem 2 bons jogadores que dão um bom suporte à equipa. 3, que é o Acunha, que é o Mathieu
e que é o Coates, mas sinceramente, de tudo o resto, se o Wendel tivesse cabeça, podia ser um jogador também com fortes possibilidades de vir a ser um grande jogador. Tudo o resto são jogadores que não se pode considerar grandes jogadores. São jogadores de futebol. Mas o Sporting não precisa de jogadores de futebol. O Sporting precisa de grandes jogadores de futebol. Podem-me dizer assim, mas para isso é preciso dinheiro. E nós não temos dinheiro. Ok, tudo bem. Então, digam a verdade aos sócios. Digam, o Sporting só pode estar por isto, está limitado por isto, não pode atingir objetivos que nós desejamos e que vocês desejam, não podemos chegar lá porque não há capacidade financeira para. Mas a ideia que se vende é que o Sporting tem um grande plantel, financeiramente o Sporting vai realizar tudo aquilo que tem para realizar e parece que está tudo bem. E não está. Eu acho que a melhor forma que a gente tem, independentemente das pessoas gostarem ou não gostarem, é falar a verdade. E falando de verdade, há aqueles assim, não vão lutar por título, isto não há ambição, isto não são ambiciosos, tem que haver ambição, estas não estão a ter ambição. Falar a verdade. Só podemos ter isto. Agora, se me perguntares, mas dentro daquilo que o Sporting gasta, podia ter melhores jogadores? Acredito que sim. Eu reparo uma coisa, o Sporting tem o Zezé, ou o Regé, ou o Zezé, como ele se chama, que vem para o Sporting gasta 2 milhões, vai para o Paris Saint-Germain, porque acaba o empréstimo, e o Sporting gasta 2 milhões, e o que é que tem de retorno desportivo? Pelo menos desportivo. Vai ter 0. Sim, mas sabes que estas contratações feitas em cima do relógio normalmente dão... Exatamente. Quer dizer, eu acredito que tivessem tentado outros jogadores. Acredito que sim, tivessem tentado. Não conseguiram. E depois, à última hora, vêm aquelas contratações. Tu conheces muito bem o Sporting. Esta guerra, eu diria, sem quartel com as claques e com a direção, isto vai para onde? Isto também tem peso, ainda viu-se em Barcelos ontem que ainda houve, segundo li, uma tentativa de invasão no fim do jogo. Portanto, as coisas continuam muito crispadas. Pois continuam e isso também deixa-me realmente muito, muito preocupado. Uma das forças, não, a maior força que o Sporting tem, mas a maior de todas, não são os presidentes, não são os jogadores, a maior força que um clube tem é a sua massa associativa, é os seus sócios. E os seus adeptos. E as suas claques. Agora, eu penso que houve aqui alguma falta de diplomacia em resolver aqui a questão. Há um protocolo em que as claques não podem fugir a esse protocolo. Fugindo desse protocolo, têm que ter as suas sanções. Como tinham. Agora, não sei o que é que se passou. Isto aqui tem que pôr aqui uns parênteses. Não sei o que é que se passou para haver este embate, este choque, um tete-a-tete praticamente de destrutivo de um lado, do outro, e chega-se a uma conclusão que as pessoas ficam completamente divididas. Umas a favor, que este homem teve, sim senhor... Normalmente a razão nestas coisas é atribuída à medida dos resultados do futebol. Portanto, quando o Sporting ganha, as coisas ficam mais pacificadas, quando o Sporting perde, é o fim do mundo. Pois, mas eu acho que... Independentemente da razão que possa existir. Exato. E pesa sempre. Isso realmente pesa sempre. Mas eu acho que o Sporting tem uma massa adepta grande. E um estádio, sem ter as claques, de um colorido, um outro espetáculo dentro do espetáculo, faz falta também. Mas faz falta dentro das regras, porque não podem fazer tudo também como querem. Por isso é que eu acho que houve falta de diplomacia. Quer dizer, se me dissesse, mas teve reunido 3, 4 vezes com as claques... Augusto, mas aconteceu ao Alcochete. E uma isso claque ficou muito ligada ao Alcochete. Exatamente, é uma marca. Mas ficou ligada ao Alcochete quem? As claques só? Vamos ver, estamos a assistir ao julgamento que corre em Monsanto. É só as claques que ficam envolvidas? Vamos ver quem é que, de tanta gente que está sentada no banco dos réus, qual é que vai ser a decisão. A justiça aclarar isto. Terá essa responsabilidade. E em relação a ti, tu estás nesta altura parado, qual é que vai ser a tua carreira daqui para a frente? Será uma carreira de treinador? Imaginas também
podes continuar em alguns momentos como diretor desportivo, como diretor-geral de algum clube? O que é que pensas? José, realmente é uma pergunta também interessante, porque as pessoas às vezes podem pensar, mas o que é que o Inácio quer? Mas quer ser diretor, quer ser treinador? Sabes, eu vivo a minha vida, o dia a dia. Eu não faço projetos a lá longo. Se me disseres, neste intervalo entre Aves e a rescisão de contrato, porque foi uma rescisão amigável, tinha que ser, comigo não há esse. Aliás, deixa-me perguntar uma coisa. Tu assinaste, quando vieste para o Sporting, por 3 anos, estiveste lá 3 meses, recebeste só os 3 meses? Exatamente. Pronto, isto também para não haver dúvidas em relação a essa matéria. Não vou atrás do agarrar-me ao contrato e tenho que me pagar tudo e mais alguma coisa, não. Lá está tal coisa, tal diplomacia. Falámos, chegámos a um acordo aqui e ponto. Mas nesse intervalo eu recebi um convite da Tunísia, um bom clube da Tunísia. Mas eu não podia avançar com negociações porque não tinha... Eu cheguei a acordo com o Aves. Só que não tinha assinado o acordo. E não tendo assinado o acordo, não podia avançar com outras situações. E nesse intervalo, sabes como é que é isto? Tens o convite, ou é ou não é, e não é, espera mais um dia, espera mais 2, e essa situação esfumou-se. Há aí mais uma situação que eu adorava, mas não posso estar a contar. Só posso dizer, estrangeiro? Só posso dizer que era... pronto, vocês vão ter notícia em primeira mão, já que estou aqui. Não sei se vai dar certo, falámos, mas eu sei que há três candidatos para esse clube. Não vou dizer qual é o clube, mas é para a MLS. E era, sinceramente, um país que eu gostava de ir. Não sei se vai dar certo, se não vai dar certo. Mas lá está tal coisa, Zé. O momento depois determina se aceitas um convite, se não aceitas o convite, se pensas estudar um outro tipo de obrigações profissionais sem ser o treinador, é uma outra situação. Por isso, tranquilo, como costuma dizer, na paz do Senhor, desejando o melhor para o Aves, desejando o melhor para o Sporting, torcendo para que as coisas corram bem e estando aqui assim na vida de cara levantada, como eu gosto de estar. Tu já apanhaste um susto no Egito? Chui. Tiveste que chamar a embaixada. Foi. Essa história é muito gira. Essa história é muito gira. Mas temos de ter algum tempo. Tens 1 minuto só. Só tenho 1 minuto. Não. A história do Egito é porque eles ali fazem... Fica prometido para outra entrevista Pronto, depois. Queres para outra entrevista? Não, mas podes foi uma chantagem que quiseram falar comigo, bloquearam-me, fecharam-me, e eu não podia sair, e depois aquilo, não saindo, ele ia focar que eu não aparecia ao treino, que era na Alexandria, a 300 km, que eu não aparecia ao treino, depois rescindi contrato com o Justa Causa. Eu tive que chamar a embaixada porque estava ali preso, e a embaixada, assim que se pôs a caminho, eles resolveram logo o problema. Foi assim. Bom, essa fica prometida. Nós devemos fazer umas conversas com o Augusto Inácio. Augusto, foi um prazer. Muito obrigado por todos os esclarecimentos que nos vieste aqui dar e por esta boa conversa.